vai cobrar os 5 anos. Sim, é isso. Mas nesse caso, então, é porque ele só percebeu depois de 5 anos? Sim. Porque se ele Acha perceber, que ele eles tem... juntam, né? Sim. Eu te falo porque pelo menos moralmente, assim, por hombridade, sei lá, por dó, talvez, do cara, ele tinha que ser notificado. Ó, isso aqui tá errado, porque na maioria das vezes o cara não sabe. Com a educação, né? E aí depois de 5 anos você vai lá e joga tudo isso acumulado de uma vez nesse cara, você acabou com a vida dele. Arrebenta a empresa. Porque talvez se ele tivesse sido avisado, ele ficaria sacrificado, mas ele conseguiria pagar. Só que a gente sabe que é tipo assim, se você tem um rendimento X esse ano, você vai investir em outras coisas, esse dinheiro não está ali mais parado, você não tem mais como reaver esse capital total para pagar tudo aquilo que foi gerado. E aí acabou a empresa. O Estado trabalha para acabar com a fonte de renda dele dessa forma. Isso também tinha que ser revisto. Matar a galinha dos ovos de ouro, né? Exato. Mas você sabe que... Vocês já ouviram falar em Código de Defesa do Contribuinte? Nunca. Ah, que interessante. Existe. No estado de São Paulo existe, vários estados têm um Código de Defesa do Contribuinte. E ali fala exatamente o que você está dizendo. Vocês são tudo tributaristas, eu não sabia. Arruma um emprego lá pra gente. Tá fácil. Quer trocar? Essa produção aqui com esse nível, aqui nesse lugar. Sabe a história do médico que abre o cara que você falou que você não conseguiria? Sou eu lá no tributário, não dá. Vai lá que graças a Deus você faz. Mas a verdade, ali no Código de Defesa do Contribuinte, fala que uma das funções do Estado é trazer essa informação, trazer a educação. Não chegar preocupado em multar, chegar e falar em informar. E aí, efetivamente, você, continuou fazendo, estava errado e continuou fazendo. Tal. Mas, eu não, nesse ponto, você sabe que eu não vejo uma fé do fisco quando ele chega e descobre e cobra os últimos 5 anos. É porque, pensa, não tinha, na verdade, hoje, com a questão do mundo digital, dificilmente tem isso, porque ele já encontra mais rápido a falha. Então, o que a gente tem, às vezes, são atuações seguidas de anos diferentes. Pegou um ano, continuou, pega o outro ano, continua. Hoje é mais comum assim. Mas naquela época não tinha fiscal para todo mundo. Então, quando ele pegava e descobria, aí ele estava cumprindo a função dele. Se entendia que era devido, ele tinha que cobrar do período todo. Então, ali eu não vejo nenhum tipo de abuso quando acontecia isso. Pelo contrário, porque o CTN, o Código Tributário Nacional, no 142, fala que o fiscal tem o dever de cobrar o que ele entende que está ali como dever. Então, se ele chegou naquele momento e não foi cobrado para trás, fazer justiça também, que era o dever dele de cobrar esse período todo. Hoje, é muito mais comum, até se tem dúvida se é devido ou não, cobrar um primeiro exercício para ver. E aí vai ver o resultado para cobrar os outros ou não. Isso na hora de aplicar uma multa, o fiscal é que decide se é o valor mínimo ou máximo. Não, a lei define. A multa já é pré-definida. O que acontece, o que a gente derrubou bastante de inconstitucionalidade é quando não vinha uma definição concreta de multa, tinha um artigo dizendo assim, olha, as multas são essas aqui. E aí, então vai aplicar a multa do artigo. Não, para essa infração tem que ter uma multa prevista concretamente. O que acontece em nível federal é assim, olha, se você agiu, se eu fiscal entendo que você agiu de má fé, porque eu ia te perguntar por aí que você que tem uma multa mínima de castigo de 150% em vez de 75%, que às vezes é possível até reduzir para 20%. Então a questão toda é mostrar se houve... O fato de eu ser um inadimplente é aquela coisa, né? A diferença importante de sonegador e inadimplente. O fato de eu não pagar tributo não me torna sonegador. Não me torna sonegador. Porque eu posso não ter pago esse tributo por causa da pandemia, por exemplo. Sim. Não sou sonegador, não consegui pagar. O que é importante? Então eu tenho que declarar. Eu vendi 100, mesmo que eu não vá pagar, eu declaro a verdade. Eu vendi 100. Aí eu tinha que pagar 10 por conta disso. Eu não consigo pagar os 10, não tem importância. Mas eu declaro que eu vendi 100 que eu tinha que pagar 10. Eu consigo pagar 1, então pago 1. Não declara que você tinha que pagar 1. Declara que você tinha que pagar os 10 e você paga 1. Aí não tem sonegação nenhuma. Aí eu sou devedor. Eu sou inadimplente. E tanto isso é comum no sistema que vem uma multa. Se você é inadimplente, está aqui a multa. Então não tem crime aí, não tem sonegação aí. É diferente de eu vender 100 e fazer uma nota falando que eu vendi 80. Percebe a diferença onde está? Sim, então esse tratamento tem que ser respeitado. Então o fato de eu ser inadimplente, só por ser inadimplente, não pode me trazer uma multa de 150 falando que eu agi de má fé porque eu sabia que tinha que pagar o tributo. Claro que eu sabia, mas eu não consegui. Mas não tem má fé nisso. Então tem bastante discussão que a gente consegue efetivamente
trazer a multa para um valor menor, um percentual menor. E agora também o Supremo decidiu maravilhosamente bem, outra boa notícia, porque estava se tentando, além de tudo, trazer uma, não sei se vocês ouviram falar, multa isolada. Quer dizer, eu já tinha uma multa ali, então imagina, eu tenho o direito de pegar um crédito. Acontece muito. Um dos grandes trabalhos de escritórios tributaristas, e a gente faz também, é chegar na empresa e ver se a empresa pagou nesses últimos anos o que tinha que ser pago, mas também se ela se creditou de tudo que podia se creditar pela confusão que é o tributo e por conta de decisões do Supremo que chegaram e decidiram, agora você pode se creditar daquilo. E tem fortunas aí nas mesas para serem levantadas, que às vezes o pequeno e o médio nem sabem. O grande tem a estrutura para ir, mas a gente se surpreende. Às vezes em grandes empresas a gente vai e encontra muito dinheiro na mesa. Então, no momento de crise, esse é o melhor produto para se procurar no seu escritório tributarista. Cara, faz uma revisão aqui, vê se eu tenho crédito que vai me ajudar nessa retomada. Isso vira moeda para eu pagar o tributo. Aí o que fizeram? Olha, mas para tentar barrar isso. Mas se você fizer um levantamento de crédito e o crédito não for real, além da multa, eu estou criando uma multa isolada para te castigar. A multa da multa. A multa da multa. Não, cara, vocês são tudo tributaristas disfarçados. O argumento é exatamente esse, porque eu, para pagar uma multa, eu tenho que ter praticado, deixei de praticar um ato lícito que gerou uma multa. Sim. Essa é o que você falou, você matou. Multa da multa? Quer dizer, o que é o fato aqui? Eu não ter pago o tributo, eu já tenho uma multa. É por existir uma multa, vem outra multa. Mas felizmente caiu. Mas se cobrou durante anos. Muita gente, a rede, joga a rede. Caraca. Muita gente não discutiu, não teve discussão.